Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores, ouvintes da Rádio Senados que nos acompanham pelas redes sociais. Mas, senhor presidente, a exemplo da senadora Vanessa, o senador Lindenberg, também quero aqui fazer um registro do festival de ilegalidades que a sociedade brasileira testemunhou neste último domingo. Me refiro a mais um violento atentado contra o Estado democrático de direito, mais um episódio que expressa a politização de setores do sistema de justiça no nosso país, mais uma violência institucional que distancia cada vez mais o nosso país do caminho da democracia, da justiça e da liberdade. Que episódio foi esse, senhor presidente? O episódio no último domingo, quando 3 magistrados comprovam exatamente o que estamos denunciando, desde que o ex-presidente Lula foi condenado injustamente em primeira e segunda instâncias por um ato de ofício indeterminado em um processo em que a convicção política dos julgadores fez sucumbir o princípio da presunção de inocência. 3 magistrados explicitaram através de atos arbitrários que Lula está sendo vítima de uma caçada política, jurídica e midiática, tantas vezes denunciada aqui desta tribuna. O juiz de primeira instância, Sérgio Moro, o desembargador do TRF4, Gebran Neto, e o presidente do TRF4, Thompson Flores, extrapolaram suas prerrogativas e atuaram politicamente em desfavor da ordem judicial, impedindo o cumprimento da ordem de soltura do ex-presidente, expedida pelo então desembargador plantonista, no uso da sua competência, da sua prerrogativa, o doutor Rogério Favretto, portanto, no julgamento do pedido de habeas corpus impetrado pelos deputados federais Paulo Pimenta, Paulo Teixeira e o Aldir Domas. A Constituição Federal de 88, senhor presidente, nós temos alertado e denunciado várias vezes aqui, ela vem sendo sistematicamente violentada, seja porque o ex-presidente Lula foi condenado sem provas, seja porque teve direitos fundamentais violados durante o procedimento investigatório, seja porque foi preso antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, sem que ofereça qualquer risco à ordem pública, seja porque, na qualidade de pré-candidato a presidente da República, Lula está sendo impedido de exercer os seus direitos políticos. Se alguém, senhor presidente, ainda tinha alguma dúvida, se restava ainda alguma dúvida de que Lula é um preso político e de que setores do sistema de justiça atuam à margem da lei para impedi-lo de disputar os rumos do país, os episódios do último domingo eliminam qualquer dúvida. Na verdade, o que a gente viu no último domingo foi um jogo de cartas marcadas. Aquela manobra liderada pelo juiz Sérgio Moro de impedir a soltura do presidente Lula escancarou cada vez mais o jogo de cartas marcadas que vem sendo praticado nos setores do judiciário brasileiro. Isso é lamentável, senhor presidente. Um episódio que escancara de uma vez por todas, a violência que o presidente Lula vem sendo submetido
uma violência do ponto de vista política, judicial, na medida em que todos nós sabemos que o presidente Lula é inocente e um habeas corpus que é concedido pela autoridade do momento, o desembargador, no uso de suas prerrogativas, na condição de plantonista, e um outro juiz simplesmente não cumprir a decisão judicial. Meu Deus, né? Que situação se encontra o nosso país com essa parcialidade, essa politização, né, do Poder Judiciário por parte de setores que o integram, aumentando cada vez mais a instabilidade política em curso no nosso país? Ao comentar o ocorrido no último domingo, o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, deixou claro, senhor presidente, que somente o Ministério Público poderia insurgir-se contra a decisão do desembargador plantonista do TRF4, Rogério Favretto. Já o ex-ministro do STF e advogado do ex-presidente Lula, Sepúlveda Pertence, classificou o imbróglio como uma, abre aspas, comédia judiciária, fecha aspas. Diz Sepúlveda: estou aterrorizado. Vivi 21 anos de ditadura no meio judicial e nunca vi nada parecido. A única situação semelhante que presenciei foi um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal e que um comandante de um dos exércitos hesitou em cumprir. O ministro do STF, Álvaro Moutinho Ribeiro da Costa, determinou que se cumprisse a ordem judicial sob pena das sanções cabíveis e assim foi feito, afirmou Sepúlveda Pertence. Em democracias consolidadas, ordens judiciais é para serem cumpridas. Eu volto a repetir. Em democracias consolidadas, quando há o devido respeito à Constituição, ordens judiciais são de imediato cumpridas. No Brasil, pós-golpe, no entanto, um juiz de primeira instância, atualmente sem jurisdição no processo, interve na Polícia Federal em desfavor da ordem judicial, com a certeza da chamada impunidade. É por essas e outras, senhor presidente, que o Partido dos Trabalhadores, tão bem nesse momento liderado pela senadora Gleisi Hoffmann, a nossa presidenta, é por essas e outras que o PT vai intensificar a mobilização social em defesa da democracia, da liberdade, do ex-presidente Lula e do seu direito de ser candidato a presidente da República. Nós não vamos desistir. No dia 15 de agosto, o PT fará um grande ato em Brasília, por ocasião do registro da candidatura do ex-presidente Lula no Tribunal Superior Eleitoral. Lula, senhor presidente, não pode, de maneira nenhuma, permanecer preso injustamente. Junto com Lula está a esperança do povo brasileiro, a esperança do povo brasileiro que clama por dias melhores. O Brasil pode ser feliz de novo e vai ser feliz de novo. E o povo sabe que o caminho que conduz à felicidade passa pela libertação de Lula e pela eleição de Lula presidente. Senhor presidente, quero aqui também rapidamente fazer aqui também um registro acerca do projeto de lei 8939 de 2017, de autoria do deputado Aleluia, do DEM, lá da Bahia,
que foi aprovado em regime de urgência na Câmara dos Deputados e já se encontra aqui no Senado da República. Esse projeto de lei, senhor presidente, ao lado, por exemplo, da alteração do regime de partilha do pré-sal e da medida provisória, aquela que ficou conhecida como a Lei do Trilhão, me refiro àquele escândalo, aquela medida provisória que concedeu benesses tributárias às multinacionais do petróleo, da ordem de mais de 40 bilhões por ano. Portanto, ao lado dessas duas medidas, esse PL 8939, de autoria do Aleluia, do DEM, lá da Bahia, que trata da questão dos contratos de cessão onerosa, representa mais um atentado brutal à soberania nacional, senhor presidente. Nós temos que lutar aqui, senadora Vanessa, para que esse projeto não seja aprovado. Porque, repito, isso é um crime de lesa pátria. Esse projeto que já se encontra aqui no Senado. Eu quero, inclusive, dizer que, na condição de presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, já estamos apresentando um requerimento ao presidente da Casa, o senador Eunício Oliveira, para que ele também tramite na Comissão de Desenvolvimento Regional, pelo impacto desastroso que uma medida como essa terá para o desenvolvimento regional e para o desenvolvimento nacional. Senhor presidente, uma empresa que abre mão de ativos estratégicos e que adota um programa de desinvestimentos como o que a Petrobras está adotando, nós não podemos permitir que isso aconteça, senhor presidente. E tudo isso, repito, é em decorrência do governo sem legitimidade que aí está, do governo que está simplesmente entregando a preço de banana patrimônios valiosos do povo brasileiro, patrimônios essenciais, imprescindíveis, para que a gente possa efetivamente lutar por uma nação com soberania, com inclusão social, com emprego, com distribuição de renda. Nós não podemos permitir de maneira nenhuma o que esse governo criminoso está fazendo, com a anuência, com a conivência, sim, da maioria dos parlamentares que dão sustentação a ele no Congresso Nacional. Repito, esse projeto de lei do DEM, do Aleluia lá da Bahia, da cessão onerosa, representa mais um passo nesse desmonte criminoso da Petrobras em curso, senhor presidente. Não é isso que quer o povo brasileiro, não é isso que quer os petroleiros que estão lutando bravamente. Por isso, senhor presidente, que eu espero, sinceramente, que o Senado da República tenha um minuto de lucidez, de sensatez, de responsabilidade para com o país e que esse projeto, essa pouca vergonha, esse entreguismo desenfreado, através, repito, de mais um ataque à Petrobras, que esse projeto de lei que trata da cessão onerosa não seja aprovado.